Hoje é aquele vídeo que a gente ama falar, né? Fazer aquele compilado de livros do primeiro semestre. Então, hoje eu vou te contar um pouquinho de como foram as minhas leituras nesses primeiros 6 meses de 2026. Oi, gente, sejam bem-vindos a Meu Mundo em Letras. Eu sou a Dana Togali e o vídeo de hoje é aquele vídeo que a gente gosta muito, né? Quando a gente vai olhar para trás e ver o que a gente já leu. E, gente, esse ano passou muito rápido. Nós já estamos aí no final de julho, né? Eu, como sempre, atrasada. Mas não importa. Esse vídeo vai sair antes do mês acabar, tá? E hoje eu vou contar para vocês um pouco de como foram as minhas leituras, que, gente, ao final das contas, me impressionou bastante. Porque além dos físicos, tem os e-books, né? Então, assim, são livros que, ao mesmo tempo, me surpreenderam, alguns me deixaram com muita raiva no final das contas, outros foram sensacionais, e também aqui nós temos algumas releituras, né? E também livros que eu tive que dar uma pausa. Então, assim, temos de tudo um pouco nesse vídeo. Então, vamos começar logo, né? Pra gente não ficar aí perdendo tempo. Quero contar para vocês do primeiro livro do ano, que foi um livro não muito programado, né? Vocês sabem disso. Eu falei dele aqui logo lá no início do ano, que foi A Empregada, né? A Empregada, da Freida McFadden, apareceu por aqui no Meu Mundo de Letras, e eu não podia deixar de falar que esse livro aqui me surpreendeu. Não foi uma leitura que eu esperava, tá? Na verdade, eu nem sabia o que esperar desse livro. Eu sabia, né, que a Freida era uma autora de suspense, de thriller, essas coisas, mas isso aqui superou tudo, tá? E eu falei dele porque eu fui lá ver o filme, né? Então vocês sabem que eu só li esse livro porque ele estava para sair no cinema e eu ganhei de Natal, então tipo foi quase uma obrigação ler, né, para ir no cinema assistir, mas assim, foi uma das leituras mais incríveis e eu acho que eu comecei o ano muito bem, porque esse livro aqui me surpreendeu. Esse livro aqui, assim, abriu minha mente em relação a esse tipo de leitura de thriller, né, e a vontade de ler mais sobre até a autora, né, então, assim, até porque o filme também foi sensacional, né, gente, é um filme que também me surpreendeu, apesar de que nós sabemos, né, como sempre, algumas partes não vão estar no filme, mas isso não importa, porque o, o cerne do livro estava lá, sabe? Então, assim, para mim foi incrível. Então, esse livro aqui, ele começou o ano muito bem, sabe? Deixou meu ano 2026, pelo menos, tipo assim, caraca, eu li um livro bom. Que foi uma virada, no caso, né? Eu comecei 2025 ali na época do Natal mesmo, e iniciei 2026 com ele. Então, assim, já entra aqui no cálculo desse ano. E também da Freida, um livro que não estava aqui na minha lista, porém eu li com a minha amiga, né? E se você me acompanha aqui no canal, você viu esses shorts, que foi o livro que eu fiz mostrando as reações da minha amiga ao ler Não Minta, da Freida. Ela leu o livro e ela queria muito falar sobre o livro, porque ela simplesmente pirou com o livro, no lado negativo do negócio, tá? E aí ela falou, amiga, eu preciso que você leia e tal. E aí eu falei, beleza, vou aceitar o desafio, vou ler Não Minta com você. E foi muito engraçado, porque ela tinha feito anotações. Gente, vocês sabem, né? Eu não sou uma pessoa de fazer anotações, porém, por causa dessa leitura coletiva, eu comecei esse hábito de fazer anotações no livro, marcações de fato, né? Porque antes, assim, alguns livros eu fazia com marcador, ali de páginas, mas a maioria mesmo eu usava as flags, né, coloridinhas e tal, para combinar com o livro. Mas aquela coisa de escrever as reações eu não tinha. E por causa dessa história, eu criei esse hábito, está sendo muito legal. Então, assim, foi um livro que eu li com ela. Preciso dizer que também que eu não fui muito fã desse livro.
Tinha tudo para ser um ótimo livro, mas o plot dele me pegou bastante no final. E assim, ela odiou mais que eu, sabe? Eu ainda consegui ver algumas coisas assim legais, né, vamos dizer, mas ela odiou com força. E foi uma leitura muito legal, porque eu ria demais, gente. Eu ria muito com as anotações dela. E aí, quando eu entreguei o livro, ela também me mandando que ela tava rindo demais das minhas anotações. Então, assim, foi uma leitura bem legal. Foi uma experiência diferente, porque eu nunca tinha feito leitura coletiva assim, né? No caso, ler um livro depois da outra pessoa e ir comentando com ela. E se você não viu esses shorts, eu vou te fazer um convite, hein? Se inscreve aqui no canal para você não perder, porque eu vou estar sempre aí postando esse tipo de shorts também, para você ficar ligado aqui no canal, para você não perder nenhum tipo de conteúdo, beleza? E nessa mesma pegada aí, eu li o e-book, né? Cidades Pequenas Não Guardam Segredos, da Késia. É uma ficção cristã, a capinha dele vai estar aparecendo aqui do lado, aqui. E assim, esse livro eu peguei porque estava lá na minha pasta, não lembro se foi no Encha Seu Kindle, se foi no Reforme Seu Kindle. Eu não estava lembrando qual das duas pastas, mas eu peguei esse livro para ler. Falei, vou ler um livro desse naipe aí também, um livro diferente, e vamos nessa. Gente, foi um livro que, assim, ele é enorme, ele tem acho que umas 300 páginas por aí. O capítulo é curtinho, não é um capítulo longo, porém, eu não foi uma leitura assim que engajasse. Poderia ter encurtado muitas coisas, eu acho. Encheu bastante linguiça, sabe? Ficou rodando naquilo. É um livro de suspense, né? Como eu falei. É a história da Beatriz, Cecília. Eu tô com Beatriz na cabeça, gente. É Cecília, acho que é Cecília. Eu vou confirmar direitinho, gente, porque eu li bem no iniciozinho do ano. E ela sonhava em ser detetive, assim como o avô dela era detetive. E nessa cidadezinha onde os avós, né, moravam, uma cidade pequena. Então, tem esse título, né? Cidades Pequenas, não, e um X em cima, porque guardam segredos, né? E aí ela vai para essa cidade, só que o avô dela não acredita muito que ela vai ser uma boa detetive, ou que ela tem aptidão para ser uma boa detetive. Na verdade, ninguém na família dela acredita nela. Ela tem que ficar provando para as pessoas sabe, que ela é uma boa detetive, que ela tem uma intuição boa, que ela conseguiu pegar um insight assim por causa de uma conversa, né? Então, assim, são vários segredos que tem nessa cidade, literalmente, e que vai mexendo com muitas camadas no livro, né? Das pessoas que moram na cidade, de você desconfiar de pessoas que não eram para desconfiar. Então, assim, é um livro bem legal, é um livro para passar um tempo, assim, bem bacana, bem diferente. A questão da ficção cristã, eu não achei que foi muito presente, tá? Pelo fato de que a menina colocou lá, assim, uma igreja, onde os membros se reuniam, a galerinha da comunidade ali participava, a avó dela era ativa, mas eu já li livros de ficção cristã, nesse tipo de gênero, assim, bem diferente, que tem muito mais profundidade nessa questão, sabe? De colocar alguns temas cristãos de fato na história, mas que fique mais marcante e que a gente perceba isso. Eu não achei nesse livro. Então, assim, é um livro que ficou ali, uma nota aí razoável, é um livro legal, bem legal. O plot dele no final também foi assim bem impressionante. Como eu disse, poderia até ser encurtado por algumas coisas, porque ficou muito nessa coisa dela provar que ela poderia ser uma detetive, sabe? Então, é um livro que entrou aí na lista, mas não ganhou o meu coração para virar um favorito, sabe? E aí você vai me contando aqui, né, se você já leu esses livros, o que você achou. Não esqueça, tá, gente, de deixar o seu comentário sobre os livros que eu vou estar falando aqui para saber aí qual a sua opinião, beleza? O próximo livro ele já muda bastante, né, porque nós vamos falar do Despertar da Senhorita Queen. Esse livro, ele me pegou muito, porque era um livro que eu já estava com vontade de ler, por causa de um comentário
como eu falei no vídeo de resenha, eu quis fazer a leitura do livro por causa do comentário. E tem a resenha completa aqui no canal, se você quiser assistir, vai estar tudo aqui bonitinho na descrição, tá? Vai estar nos cards, vai estar em tudo quanto é lugar para você ver aí. E é um livro que me ganhou muito, porque ele é uma leitura diferente, sabe? Não é uma leitura pesada, não é uma leitura leve, mas traz temas tão importantes, tão legais, sabe? Faz referência a tantos livros da literatura, sobre várias questões que envolvem aí o nosso mundo, sobre a questão do casamento, sobre a questão dos filhos, sabe? Sobre a questão dessa agitação que a gente está vivendo, sobre esse aceleramento de mente que nós estamos tendo, né? E esse livro traz justamente isso. São pessoas que querem fugir da cidade grande porque elas querem tranquilidade. Então, é um livro que ele pega muito porque ele foi escrito no início do século XX, né? Então não é um livro antigo, é um livro moderno, porém traz algumas questões de como se ele tivesse sido escrito há uns anos atrás, né? Tipo, lá no século XVI, XVII, ele tem toda essa estética, mas também como se ele tivesse sido escrito agora, porque está falando já de temas que a gente conhece. Então é um livro que esse ganhou muito meu coração, porque é um livro que traz toda essa mensagem que a gente está vivendo e que vale muito a pena a sua leitura, sabe? Vale muito a pena você conhecer O Despertar da Senhorita Queen, porque ela muda total a mente dela, ela vai com um preconceito tão grande, e aí, no decorrer da leitura ali, você vai vendo que ela vai amadurecendo, vai mudando os pensamentos, e isso é muito legal. É um livro, assim, que eu não esperava isso, que eu simplesmente, assim, fiquei apaixonada, e eu quero muito ter o livro físico aqui na estante, né? E o outro livro, assim, que não foge muito a Senhorita Queen, mas, né, Queen, a Senhorita Prim. Gente, olha a minha cabeça como tá. Eu falei a Senhorita Queen. Não é a Senhorita Queen, é a Senhorita Prim. O Despertar da Senhorita Prim. Depois eu vou estar corrigindo isso no vídeo, mas né, já fica aí esse asterisco aí, tá? Outro livro também bem mais tranquilo que eu fiz a leitura, a resenha dele saiu há pouco tempo, mas eu já tinha feito a resenha dele há um tempinho já, assim que eu acabei de ler, que é o livro Mundo Mágico, Resgate de Flora, da Bel Ito. Esse livro aqui é um livro de infanto-juvenil, ele chegou, né, de recebido, e quem leu primeiro foi a minha filha, e depois eu fiz a leitura. A resenha completa, né, como eu disse, está aqui no canal, vou estar deixando para vocês, se vocês quiserem assistir. E é um livro de fantasia, um livro de amizades, um livro de superação, um livro de crescimento e aprendizado, né? Porque as nossas fadinhas, elas vão descobrir que elas são capazes, sim, de salvar todo mundo delas. Muitos poderiam falar para elas assim, não, vocês não vão conseguir porque vocês são muito novas, vocês não sabem, vocês são inexperientes, mas elas quiseram provar que elas poderiam salvar a Flora de onde quer que ela estivesse, através de todos os enigmas que elas tinham que responder durante, né, a trajetória. Então é um livrinho assim muito legal, que fala sobre amizade, né, sobre o aprendizado, como eu disse, como autoconfiança. Então são histórias que ajudam as crianças, né, a se verem também nos personagens. É um livro assim que eu gostei demais. E teve um livro que eu li que foi muito rápido, que ele é um conto, ele é um spin-off, que é Eugênia, né? Eu vou estar deixando para vocês a capa aqui também. Ele é um spin-off do livro Por Trás da Magia, Os Segredos de Jennifer. Eu já falei dele aqui no canal, eu li ano passado no Kindle. É um livro nacional, tá? E esse livro da Eugênia, ele é um spin-off porque a Eugênia aparece no livro. É ela que dá aí os poderes para Jennifer, e acabou ficando aquela coisa assim, quem era a Eugênia? Como ela foi parar no mundo real, né? Como ela ganhou os poderes? Então a gente vai descobrir a história da Eugênia nesse livro. Ela, na verdade, veio da Revolução Francesa. Então ela é lá de 1800 e algumas coisas, acho que é isso mesmo, 1800, e é um livro muito curtinho que eu quero reler para poder trazer aqui melhor para vocês. Pode ser que eu traga num shorts, e fazendo aí a ligação com o livro principal, que é o livro da Jennifer, beleza? Mas é um livro, assim,
maravilhoso. E esse livro é da minha amiga Raquel Machado, né? E se vocês quiserem também, vou estar deixando aqui todos os links, né, dos livros todos eles vão estar aqui na descrição. Mas o livro da Eugênia, Por Trás da Magia, Os Segredos de Jennifer, também vão estar aqui na descrição para você conhecer, que vale super a pena, porque é um livro incrível, super engraçado. E eu tenho certeza, assim, que você vai amar. Outro livro que entrou aqui na lista, que foi uma releitura, né? Eu li ele esse ano, e aí há pouco tempo eu reli para justamente poder fazer a resenha, né? E tá aí com a memória fresca, porque vocês sabem, né, gente? A memória da gente tá difícil. Que foi Círculos Não São Infinitos. E esse é um livro nacional também. E esse livro, assim, ele é muito lindo. É um livro muito denso, não é um livro, assim, com muitas emoções, vamos dizer. Mas ele é um livro que traz alguns ensinamentos muito importantes, sabe? Da gente se conhecer, da gente olhar para trás e o que foi que mudou? Porque no caso da nossa personagem, a Maeve, ela sente que algumas coisas mudaram, né? O casamento dela não tá bom. E assim, só para vocês saberem um pouco, porque eu vou fazer a resenha completa dele, ela entra num sebo e ela compra um livro que, para ela, quando ela abre assim, ele tá em branco. E aí, só que, o que acontece? Ela abre, tá em branco, mas esse livro leva ela ao passado. É como se fosse uma máquina do tempo. Então, toda vez que ela abria aquele livro, ela voltava a um período do passado dela. E, geralmente, essas voltas, né, ao passado são da época da faculdade, de quando ela conheceu o marido dela. Então, porque ela tá passando aí por esse processo de querer pedir divórcio. Então, meio que ela volta e tenta entender, né, onde foi que eles se perderam, como eles se conheceram. Ela queria saber o que ela tinha visto nele, né, o que ele viu nela, onde foi que perdeu tudo isso, que eles não estavam mais se dando tão bem. Então ela volta, né, ao passado e aí ela começa essa trajetória de se autoconhecer. É um livro de ficção cristã e esse aí ele tem um pouquinho assim umas mensagens mais fortes. Mostra mesmo assim uma pessoa que encontrou Jesus e começou a fazer diferença na vida dela. Então é um livro muito legal e fiquem ligados que vai vir a resenha completa dele, tá? Então fica ligado aí para você não perder se você ficou meio aí interessado na história, tá? Outro livro que veio também como releitura foi Corajosas, né? O livro 1. Esse livro aqui, eu já tinha lido ele no Kindle, vocês sabem disso, não é de hoje que eu falo de Corajosas aqui no canal. Porém, essa edição aqui em específica, eu não tinha lido, porque foi quando elas lançaram a primeira vez de forma física. Então, como eu tinha lido no Kindle, eu queria ter só a edição física na minha estante. Então, eu comprei a edição, tanto que essa aqui é a capa, é a edição, na verdade, sem ser da Mundo Cristão, então não tem logo, né, de editora nem nada, tanto que vocês vão reparar aqui que a Mundo Cristão preservou todas as características do livro inicial, mas eu tenho essa edição que foi feita por, vamos dizer, por conta própria delas, né? E por que eu resolvi reler Corajosas? Porque, gente, vocês sabem, né, eu tenho Corajosas 2. E agora, além de ter Corajosas 2, que é um livro, né, que eu também estou muito ansiosa, porque eu quero muito poder ler, chegou aqui no Prime Day Redimidas. E olha essa perfeição de livro, gente. Eu tô apaixonada nisso aqui. E assim, é um livro que eu também quero... Nossa, eu aproveitei o Prime Day, né? Falei, meu Deus, eu nunca vi esse livro tão barato na minha vida. A propósito, se você não sabe, a gente tem um canal lá no WhatsApp onde eu posto todas as ofertas. Então, no Prime Day rolou muitas ofertas. E se você não estava sabendo, o link está aqui embaixo e você está sabendo agora para você entrar e não perder. Então, tem sempre ofertas em promoções lá na Amazon, não só de livros, como tudo quanto é acessórios relacionados a livros, tá tendo lá no grupo, além como notícias, atualizações também para vocês do canal, do blog e tudo mais. Então,
Por que que eu resolvi fazer isso? Porque eu queria ler e marcar, né, igual eu estou fazendo aqui. Eu estou lendo, estou marcando Corajosas para continuar a leitura, para ir para o 2, ler Redimidas. E, gente, elas querem me matar. Elas vão fazer um só de menino e lá lançou, sabe? Vai ser Valentes. Então, tipo assim, eu preciso muito ler essa coleção toda de Corajosas, porque além de ser linda, né? Eu sou apaixonada nas princesas da Disney, né? Eu amo. É um livro que eu quero muito poder ler também, né? E vai ter umas novidades aqui no canal sobre Corajosas, sobre né, a coleção inteira. Então, fica ligado, gente. Fica ligado porque vocês vão ver o que a gente vai aprontar aqui nesse canal com essas histórias, tá? Bom, olha, esse vídeo ficou longo, mas é isso. Estamos falando das leituras de 6 meses. Outro livro também que eu comecei a ler esse ano, mas eu tive que dar uma pausa, foi George Orwell, 1984. Também li por causa de um comentário. Não consegui finalizar porque eu estava tendo muitas leituras densas nesse período e, como vocês sabem, né, eu estou no período de estágio, então eu estava ficando cansada e é um livro muito denso. Gente, olha só, faltava pouquinho para terminar. Eu estou aqui pensando se eu releio, tipo, né, começo desde o início de novo, ou se eu continuo de onde eu parei. Foi aqui, ó. Falta pouquinho para poder acabar, tá vendo? Mas eu tô pensando em recomeçar para poder fazer algumas anotações, porque, gente, olha, eu não imaginava que esse livro aqui era difícil de entender, não, tá? É um livro difícil de entender, não é um livro fácil. A gente precisa ter um pouco de atenção para a gente poder ler, entender tudo que está sendo dito aqui. Mas, assim, ele dá nome, né? George Orwell dá nome, e esse livro já mostra que ele é sensacional, porém eu ainda não consegui finalizar. Mas não vamos desistir, não. Eu vou. Só me diz aí se eu recomeço ou se eu continuo a leitura de onde eu parei. Só para eu poder saber o que você acha, se você já leu esse livro aqui, para você me dar aí sua opinião, tá? Outro livro que eu li esse ano, por conta do George Orwell, eu resolvi pegar um outro livro um pouco mais fino, com uma história que eu não conhecia, para ir tentar, gente, aliviar um pouco a mente, vamos dizer assim. Eu estava tendo muitas leituras pesadas, com muita que tinha que pensar muito, vamos dizer assim, sabe? Tinha que entender, interpretar. Então, para não ter essa dificuldade, para não se tornar uma leitura chata, eu resolvi fazer essa pausa. Então eu peguei Não Há Mais Sapatilhas de Balé na Síria. Esse livro aqui, gente, olha, ele acabou comigo. É um livro também que eu vou estar trazendo a resenha completa para vocês, mas eu posso garantir que é um livro que vale muito a pena você ler. É aquele tipo de livro que faz com que você mude o seu pensamento sobre algo. Então, se você imaginava que você entendia sobre um assunto, quando você lê um livro nesse estilo, você pensa que sim, não, eu não sei sobre esse assunto. Então, é um livro que conta a história da Aya, que é uma refugiada e ela vai para a Inglaterra porque o pai dela disse que ela precisava ir para a Inglaterra porque ele se encontraria com ela lá. Então ela foi com a mãe, com o irmão mais novo, e lá ela se sente perdida, muito pressionada. Gente, a Aya tinha 11 anos. É uma criança que deveria estar brincando, né, com seus amigos e tudo, mas por causa da guerra, ela teve que sair da sua cidade, teve que sair do seu bairro, que ela tanto gostava, viu coisas que ela não queria ter visto, para chegar na Inglaterra e sentir o peso, aquele embate, aquele choque de realidade, que as coisas não são como deveriam ser, né? Então, assim, eu não vou falar muito, né? Senão eu vou acabar dando spoiler aqui. Na hora da resenha eu vou contar o quê, né? Mas é um livro, assim, que eu amei. Fiz também anotações. Esse aqui eu fiz de lápis. Não fiz de caneta, não me atrevi a fazer de caneta. Mas, assim, é maravilhoso, tá? Fiquem aí esperando que vai vir a resenha dele, tá? O nosso último livro, último não, penúltimo, porque tem um último que eu estou lendo. Na verdade, ele está no Kindle, tá? Cercas Vivas. Esse livro aqui eu li porque ele veio de parceria e eu falei, cara, eu vou ler, porque ele é curtinho e eu tava muito afim de querer fazer até uma maratona
Eu queria colocar vocês comigo nessa maratona para poder ler esses livros aqui, gente, porque eu preciso ler os meus livros, sabe? Então, eu nem queria ficar comprando livro, mas Redimidas foi um caso à parte, tá, gente? E não só Redimidas, veio um outro livro junto, que foi esse aqui, olha. Colapse. Olha isso aqui, gente. É um thriller também, cara, de ficção cristã. Não, esse livro aqui é maravilhoso, eu precisava muito. E olha como ele é por dentro. A letra dele é vermelha. Então, tipo assim, foi só dessa vez, tá? Foi só dessa vez. Então, a Cercas Vivas veio, né, em parceria com o Contato. Eu fiz uns shorts falando um pouquinho dessa leitura. Infelizmente, não foi uma leitura agradável, porque não pelo gênero, tá? Porque eu fui descobrir o gênero dele depois que ele chegou, mas tudo bem. Se a história tivesse sido incrível, essa vírgula aí do gênero iria passar. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Vou falar de novo, porque tem um assunto que a gente precisa tratar. Porém, falando desse livro aqui, é um livro muito curto, traz uma história, gente, que tinha tudo para ser incrível. Sabe quando você olha o livro e pensa, mano, vai ser incrível? Infelizmente, esse livro aqui só entregou na sinopse, ainda terminou de um jeito que eu odiei, porque ao invés de mostrar uma menina que sai de uma família totalmente desestruturada, de uma família tóxica, toda doida, para mostrar ela crescendo, evoluindo, amadurecendo e mostrar aquele caminho, sabe, legal de uma pessoa que vai descobrir quem é a sua avó, vai se redescobrir como aconteceu, sabe, tudo bem. A questão do redescobrimento dela, para mim, se não contasse também, estaria show de bola. Ou se fizesse só uma passada ali por cima, eu entenderia, não ficaria nem um pouco incomodada. Porém, ele trouxe uma menina que saiu da casa dos pais porque estava cansada de morar com a mãe, porque a mãe é doida, né? Vamos colocar assim, para ir morar sozinha na casa da avó e arrumar uma namorada que é mais doida ainda. E aí, no final das contas, a menina trocou 6 por meia dúzia. Porque ela saiu de uma casa tóxica para ir para um relacionamento tóxico. Então, assim, o cerne do livro, que era para ela descobrir os segredos da avó e como ela iria tratar esses segredos, ficou em segundo plano, sabe? Na minha opinião, ela não soube desenvolver. Então, ela deu mais preferência para algo que, se fosse contado de uma forma mais ali em segundo plano, ia dar super certo, e focasse naquilo que realmente é, o livro teria sido incrível, sabe? Então, assim, infelizmente, esse livro que não me agradou. Tentei tirar o melhor desse livro e eu não consegui, infelizmente. É um livro que passou, assim, longe da história principal. Na hora que eu li a última frase e que ela continuou naquilo e ela não melhorou, para mim aquilo ali acabou, na moral. Simplesmente não tinha como dar uma nota boa para esse livro aqui, infelizmente. Ele tinha tudo. Olha essa capa que linda. Eu amei essa capa aqui. Gente, olha, foi uma dificuldade para poder gravar esses vídeos, tá? Mas olha só o que aconteceu. Quando eu estava lá terminando a edição, o meu microfone, né, acabou a bateria e por isso perdi aí o final do vídeo. Bom, eu estava lá falando sobre essa questão de que nem sempre nós vamos ter livros bons, nem sempre nós vamos ter livros favoritos, nem sempre os livros vão ser 5 estrelas, nem sempre os livros vão ser para chorar, para espernear. Não, às vezes o livro não vai funcionar com você. E isso é super normal. Eu não gosto quando isso acontece, eu fico muito triste, porque caraca, o tanto de livro que às vezes a gente lê e a gente fica, meu Deus. E não é porque é nacional, não é por isso, porque eu já li livros incríveis nacionais que parece quem assim não soubesse ia falar, cara, é internacional, porque tem essa coisa, né? Mas não é, sabe? É um livro, esse último, né, que eu falei, Cercas Vivas, assim, vocês vão perceber que eu fiquei, gente, eu queria muito que o livro tivesse dado certo. De verdade, eu queria muito. Mas, para falar sobre o último livro também, que esse é um livro que eu estou ainda, né, estou lendo, que é Por Toda a Vida, da Fabiana
Botinha. Esse livro, ele estava no meu Kindle há muito tempo, porque a Fabiana foi uma das primeiras autoras que eu conheci quando eu entrei no Instagram lá em 2020. Então eu tinha lido o livro dela Por Trás do Silêncio, né? E esse era um dos outros livros dela que eu estava querendo muito ler. E esse livro, ele é assim, ele já começa te dando uma lapada, porque ele não tem um contexto, ele não começa uma história e chega lá, não, ele já tá lá, entendeu? Então ele vai contar a história da Eduarda, que é uma menina que estava ali indo para o seu casamento quando ela sofre um acidente de carro. E nesse acidente, a sua melhor amiga perde o seu marido e ela perde a memória. É isso. E os últimos 6 anos simplesmente somem da sua mente. Ela não sabe quem era o seu noivo, ela não sabe com quem ela ia se casar, ela não tem nada sobre o noivo dela, ela não sabe nada. Tudo que ela sabe são daquilo que falaram para ela. Então, ela perdeu 6 anos. E ela estava vivendo com esse tormento, porque ela não estava entendendo por quê. E assim, para ficar melhor ainda, o noivo simplesmente sumiu. O tempo que ela ficou em coma no hospital, ele estava lá. Falaram para ela que ele estava lá. Porém, quando ela acordou, o rapaz, ó, meteu o pé. Sumiu, simplesmente sumiu. E assim, ninguém sabe onde ele está, ela não sabe nada, tentando voltar com a vida e tentando entender por que a memória dela, deletou 6 anos da vida dela. Então, esse livro, ele vai trazer essa história pra gente, dessa luta aí, né, da Eduarda, para tentar entender e para tentar recordar, para tentar relembrar. E, gente, eu já cheguei numa parte tão assim, que eu tô sentindo que vai vir algo muito bombástico, mas é uma escrita e uma história que te prende muito, sabe? Não tem como você olhar para esse livro e pensar, gente, o que ela tá arrumando aqui? Porque o livro já começa assim, já começa com a Eduarda já sem a memória, entende? Então você já entra na história assim. Então ela vai procurar um psiquiatra, vai procurar ajuda, e aí nós vamos ver esse desenrolar aí de como vai ser para ela relembrar esses últimos 6 anos. E se ela vai relembrar. Então é um livro que eu vou estar trazendo para vocês aqui, porque eu tenho certeza que eu vou me surpreender de alguma coisa vai acontecer nesse livro, que o plot dele vai ser surpreendente, né? Eu espero que seja surpreendente, porque a expectativa tá ficando grande. Então, assim, gente, esse livro ficou muito grande, nós tivemos aí esse problema, né? Então, eu vou pedir algo para você. Se você chegou até aqui, nessa partezinha, eu queria te desafiar a fazer algo, que eu já vi bastante as pessoas fazendo, que é comentar que perrengue. Você vai colocar aí nos comentários que perrengue, para eu poder saber que você chegou até o final desse vídeo e não saiu, tá? Então, assim, me ajudem, deixa aí o seu like, porque isso é muito importante. O vídeo é longo, o canal tá voltando aos poucos, e então eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado e nós vamos nos ver no próximo vídeo. Um beijo, gente, e até mais!